Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu sou Renato Cortez. Aqui nós falamos de teologia. O nosso foco aqui é estudar a Bíblia, tá? O estudo da Palavra de Deus. Nesse quadro, estamos comentando sobre personagens esquecidos da Bíblia. Aqueles personagens que às vezes você lê e passa muito rapidamente sobre eles, nem percebe, às vezes, a mensagem muito rica que tem ali. Então, nós criamos esse quadro para a gente poder estar analisando esses pequenos personagens e tirando informações valiosas para as nossas vidas no dia de hoje, tá bom? Hoje nós vamos falar de outro personagem desse, chamado Rispa. Rispa, a mãe que não desistiu, tá? Antes vou te pedir Antes vou pedir para você se inscrever no canal, deixar um like, né? Compartilhar com outras pessoas, essas coisas que a gente sempre pede para poder trazer engajamento para nós, tá bom? Então vamos lá. Rispa, a mulher que nunca desistiu. O texto base, 2 Samuel 21, do capítulo 1 ao capítulo 14. Nós não vamos ler hoje toda a história de Rispa, porque é pequena, mas ao mesmo tempo não é tão pequenininha assim, né? Então eu vou contar para você aqui a história, o contexto, e você vai entender o que era Rispa, quem era Rispa e o que aconteceu. Mas se você quiser aprofundar mais na sua casa, então você leia esse texto aqui, o 2 Samuel, capítulo 21, do 1 ao 14, você vai encontrar a história de Rispa lá, tá certo? Então vamos lá. A história de Rispa é breve, mas seu impacto é profundo. Ela não é apenas uma personagem frequentemente... A história de Rispa é breve, mas o seu impacto é profundo. Ela não é uma personagem frequentemente lembrada, mas a sua perseverança, o seu amor sacrificial, a sua resistência em meio à tragédia, oferecem lições muito preciosas para nós. Rispa foi uma mulher que, mesmo em tempo de perda, demonstrou uma determinação que transcendeu as circunstâncias, né? Então, irmãos, para poder a gente começar aqui a entender sobre Rispa, eu tenho que passar para você o contexto histórico da época, tá? Qual que era esse contexto histórico? Israel estava passando, no período do rei Davi, um período de 3 anos de fome, tá? 3 anos de fome, como a gente lê aqui em 2 Samuel, capítulo 21, no primeiro versículo. Ó, houve fome nos dias de Davi, uma fome de 3 anos. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e dessa casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Quem eram os gibeonitas? Era um povo que foi feito com eles um pacto na época de Josué, de que não os mataria. Mas Saul, quando Saul se assume como rei, Saul não obedece, não observa a sua orientação e vai lá e mata os gibeonitas, né? E agora, quando Davi ora ao Senhor e o Senhor fala, ó, vocês estão passando período de fome, isso aí é uma consequência do pecado que Saul cometeu. Saul matou os gibeonitas. E como consequência, a fome está sobre vocês. Porque os gibeonitas restantes estavam inconformados, queriam vingança. Lembrando, irmãos, que a Bíblia não endossa tudo o que está escrito, ela apenas conta os relatos. E o texto diz que Davi, o que Davi vai fazer para poder apaziguar e trazer de novo a paz? Para apaziguar a ira dos gibeonitas, Davi permite que os gibeonitas escolhessem 7 descendentes de Saul para serem executados em expiação, tá? Entre os escolhidos estavam os 2 filhos de Rispa, Armone e Mefibosete. Não confundir com o filho de Jonatas. Esse era outro Mefibosete. Então, Rispa era uma mãe que os filhos dela eram descendentes de Saul. Quando os gibeonitas vão escolher 7 pessoas descendentes de Saul para poder se vingarem, matarem em praça pública, dos 7, 2 eram os filhos de Rispa, tá bom? 2 eram os filhos de Rispa. Rispa era concubina de Saul.
E provavelmente ela viveu o declínio da casa real de perto. Perder os filhos de maneira tão brutal foi um golpe devastador, mas a sua reação mostrou um amor que transcendeu o sofrimento, né? Ou seja, na hora que ela viu, ela não podia impedir que os filhos fossem mortos. E eles estavam fazendo uma coisa que tinha o aval do rei. Lembra que eu te falei lá no início? A Bíblia não endossa tudo o que fala. Ela vai contar as coisas que estão acontecendo. E se você analisar aqui, Deus ele fala para Davi que a consequência era por causa da casa de Davi. Deus não mandou Davi matar ninguém, mas Davi resolve tomar essa situação para ser justo com os gibeonitas. Então agora, Rispa não conseguia fazer nada. Eles estavam sob a bênção do próprio Davi, do próprio rei. Porém, o amor dela, a atitude dela, após ver os filhos mortos em praça pública para que todo mundo visse, é o que nos chamou a atenção e é por isso o porquê desse vídeo, né? Então, após a execução, os corpos dos 7 homens foram expostos ao ar livre, algo culturalmente desonroso e era proibido pela lei mosaica. Ou seja, eles foram mortos, colocados ali expostos no sentido de humilhação mesmo, para humilhar e para que todo mundo visse o que estava acontecendo. Rispa, em um gesto de amor e devoção, montou guarda entre os corpos de seus filhos e dos outros executados. Por cerca de 6 meses da colheita da cevada ao início das chuvas, ela protegeu os cadáveres de animais selvagens e aves de rapina, dia e noite. Tá? Dia e noite. Então aqui, ó, no versículo 9, você lê aqui, ó. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente. Foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no primeiro da cega da cevada. Então, Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu sobre uma penha, desde o princípio da cega até que destilou a água sobre eles do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia e nem os animais do campo de noite. Olha a atitude dela. Os filhos dela morreram, foram estendidos ali, ela coloca um pano e senta ali na pedra e fica ali tocando os bichos. Ela não estava desonrando o rei, ela não foi lá remover os filhos. Você não vê dela nenhuma palavra xingando, criticando a atitude do rei, mas você vê o amor dela pelos filhos. Mesmo após a morte, ela fica ali, vivendo a sua dor, expulsando os bichos, os pássaros e também os animais à noite. Na cultura da época, dar um sepultamento digno era uma demonstração de respeito e honra. Rispa, mesmo em sua dor, estava determinada a garantir que os seus filhos tivessem um enterro apropriado. Sua perseverança chamou a atenção do rei Davi, que finalmente tomou providências para dar sepultamento aos corpos e também aos restos de Saul e de Jonatas. Olha só, a atitude dela comoveu o rei. Quando o rei fica sabendo o tempo que ela estava, as coisas que ela estava fazendo, o rei ali reconhece o amor dela de mãe pelos filhos e aí dá o direito para ela fazer um sepultamento digno para os seus filhos. O que nós aprendemos aqui? Algumas lições. O amor sacrificial. Então, Rispa nos ensina sobre um amor que não se limita a palavras, mas se manifesta em ações. Mesmo quando seus filhos já estavam mortos, o amor dela não se apagou por eles. Olha que forte isso.
é perseverança em meio à adversidade. Ela enfrentou o calor, enfrentou o frio, o desprezo, o silêncio na sua vigília solitária, mas ela não desistiu. A sua resiliência nos desafia a ser firmes em nossas convicções, mesmo quando enfrentamos desafios extremos, né? Permanecer. Resiliência é a capacidade que você tem de se reerguer após tomar um tombo, tomar uma pancada, né? Justiça e dignidade humana. Então Rispa não podia trazer seus filhos de volta, mas fez de tudo o que podia para honrar a memória deles. Isso nos ensina a importância de lutar pela dignidade e pela justiça, mesmo quando parece ser tarde demais. E impacto de ações persistentes. A sua determinação levou o rei Davi a corrigir uma situação de negligência e injustiça. Assim como Rispa, nossas ações podem inspirar mudanças mesmo em níveis que parecem inalcançáveis, né? Por quê? Por causa da atitude dela, até Davi, o seu filho, até Saul e seu filho tiveram também um sepultamento digno. Olha que interessante aí. Então fica como reflexões para nós que Rispa simboliza aqueles que lutam pelos outros, mesmo quando esses outros não podem mais se defender. Ela nos desafia a sermos voz para os que não têm voz. Eu posso refletir também sobre o poder do amor persistente aqui. Porque assim como Rispa, nós somos chamados a amar incondicionalmente, mesmo quando não recebemos nada em troca. E embora o texto não mencione explicitamente a fé de Rispa, o seu exemplo de resistência reflete uma esperança que transcende as circunstâncias. E para a gente fechar então, Rispa nos mostra que, mesmo em meio a tragédias, as nossas ações podem trazer luz e dignidade. O seu amor sacrificial, sua perseverança, nos inspira a sermos firmes em nossas convicções e lutar pela justiça e pela honra, mesmo quando parece ser tarde demais. Que nós possamos lembrar que, assim como Rispa não desistiu, também não devemos desistir de lutar pelas causas que Deus coloca em nossos corações. O verdadeiro amor nunca desiste, mesmo diante das piores circunstâncias. Que possamos aprender com Rispa a honrar a vida, lutar pela justiça e demonstrar um amor que não conhece limites. Olha quanta coisa interessante eu aprendi sobre essa mulher, né? Olha a força do amor que ela tem. E é um amor que não desejava nada em troca, porque os filhos já mortos não poderiam oferecer nada mais para ela. Que Deus te abençoe, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.